Olá pessoal, estamos fazendo esse vídeo hoje como uma continuidade do assunto que eu passei semana passada para vocês, positivismo, tá certo? O positivismo, na realidade, ele está dentro de uma coisa maior, que é o estudo sobre o surgimento ou o desenvolvimento da sociologia. E a sociologia, vamos lembrar, ela é uma ciência que surge dentro da modernidade. A sociologia só pôde surgir quando o mundo ele tomou certas características, que são as chamadas características modernas, com todos aqueles episódios históricos que nós já estudamos, tá? Mas eu quero só voltar a para a gente começar esse vídeo aqui, que é a chamada Revolução Científica. Vamos lembrar que a Revolução Científica é um dos episódios da modernidade. Porém, a Revolução Científica ela tem esse nome, ela muda as ciências, mas em relação às ciências que estudam os fenômenos da natureza. A Revolução Científica é uma revolução científica com relação às ciências que estudam os fenômenos naturais. A Revolução Científica ela vai desenvolver a física moderna, a química moderna, a biologia, mas aquelas áreas, aqueles fenômenos chamados fenômenos sociais, eles não têm nenhuma ciência desenvolvida com a Revolução Científica. E aí, quando você inicia o século XIX, você vai ter o seguinte quadro. As ciências da natureza já bastante avançadas, já bastante desenvolvidas, mas os fenômenos sociais ainda sendo interpretados como eram interpretados no passado. Interpretados basicamente por três caminhos. Primeiro, o velho teocentrismo medieval ainda era usado para a interpretação de fenômenos sociais, cada vez menos, mas ainda era usado. O senso comum ainda era usado e uma espécie de filosofia que especulava sobre os fenômenos sociais, sem fazer investigação nenhuma. Muito mais especulava, tentava explicar aqui e ali, mas essa filosofia especulativa, ela não fazia nenhuma pesquisa para buscar provas, para buscar elementos que pudessem comprovar suas afirmações. Esse era o quadro do início do século XIX. As ciências sociais ainda não tinham se desenvolvido. Embora houvessem propostas de desenvolvimento das ciências sociais já desde o século XVII. Eu vou citar aqui um filósofo italiano chamado Giambattista Vico, nascido em 1668 e veio a falecer em 1744, ou seja, nasce no século XVII, morre no XVIII. E o Vico ele tinha uma proposta interessante. Ele olhava o mundo ao seu redor e ele via o quê? Ele via que as ciências da natureza se desenvolviam. Mas ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, as condições de conhecer qualquer coisa, a condição de conhecer qualquer coisa é que o próprio conhecedor a tenha criado. O conhecedor, no caso, é o homem. O homem criou a natureza? Não. Mas ele podia conhecer a natureza através das ciências naturais. Mas o Vico dizia o seguinte, olha, mais fácil do que conhecer a natureza é conhecer a sociedade. Por quê? Porque a natureza não foi criada pelo homem, já é mais difícil dele conhecer, mas a própria sociedade, os próprios fenômenos sociais são criação humana. Não tem desculpa, então, de não ter uma ciência da sociedade. Uma ciência que estude os fenômenos sociais. Então o Vico já vinha com essa proposta, mas que não amadurece, e ela vai começar a amadurecer somente no século XIX, e aí a gente vai começar a ver agora um filósofo do século XIX que vai colocar as primeiras propostas de construção de uma ciência dos fenômenos sociais, que é um francês, nascido em 1798, falecido em 1857, um cara chamado Auguste Comte. Auguste Comte nasceu em Paris, como eu disse, e tem uma das principais obras dele chamada O Curso de Filosofia Positiva, que é de 1830. O que é que tem essa obra do Comte? Essa obra ela parte da seguinte coisa. É uma obra que defende o chamado cientificismo. O que é o cientificismo? É a ideia filosófica de que a única forma de se conhecer a realidade
era através da ciência. Todas as outras formas seriam falsas. O senso comum seria falso, o senso comum seria uma forma desprezível de conhecimento da realidade, assim como o teocentrismo, assim como a filosofia especulativa que eu falei. Então o Comte, ele vai o quê? Ele vai dar uma importância para a ciência muito grande, certo? Isso é o chamado cientificismo. Então você já começa daí a pensar o seguinte, que essa ideia de colocar a ciência como única forma de conhecer o mundo, o Comte vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a buscar ele vai começar a tentar aplicar essa ideia que já era aplicada nas ciências da natureza para os fenômenos sociais. E ele vai construir nesse livro dele, o curso de filosofia positiva, ele vai construir uma espécie de linha evolutiva do conhecimento, que ele vai chamar de lei dos 3 estágios, ou dos 3 estados. Ele vai dizer que o conhecimento humano, num primeiro momento, ele está num estágio teológico, onde os deuses e os mitos explicam tudo. No segundo momento, ele está num estágio metafísico, onde a filosofia especulativa tenta explicar tudo. E só no terceiro estágio é que ele atinge a maturidade. E é o chamado conhecimento positivo, ou estágio positivo. Onde, ao invés de ser a teologia e ao invés de ser a filosofia que explica a realidade, é a ciência. E o Comte vai olhar para as ciências da natureza e vai dizer o seguinte, olha, aqui já chegamos no patamar do estágio positivo de conhecimento. A ciência já explica a natureza. Porém, onde é que ela não explica? Ela não explica com relação aos fenômenos sociais. Então, o que é preciso? É preciso criar uma ciência dos fenômenos sociais. E o Comte vai propor essa ciência e vai batizar essa ciência de sociologia. Quem propõe o nome sociologia para a ciência dos fenômenos sociais é esse filósofo, o Auguste Comte. Mas ele não fica só nisso. O Comte vai fazer propostas a mais. Ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer que a sociologia que estava sendo criada, ela ainda não tinha os seus métodos próprios para investigar a sociedade, para investigar os fenômenos sociais. Então ela devia fazer o seguinte, ela deveria copiar os métodos das ciências naturais. Deveria fazer uma cópia. E aí é que ele vai dizer o seguinte, ele vai chamar a sociologia também por outro nome, chamando de física social. Justamente por quê? Porque ele achava que deveria copiar os métodos das ciências da natureza para investigar os fenômenos sociais. Então seria a física social, já que os métodos seriam os mesmos. Essa é uma proposta. Outra proposta dele, ele dizia o seguinte, olha, o investigador, o cientista social, o cientista que vai estudar e tentar explicar os fenômenos sociais, ele precisa ser neutro diante do que ele estuda. Ele é o sujeito. O que ele estuda é o objeto. E ele precisa buscar uma neutralidade. Ele não pode dar opinião. Ele deve se... Ele, o sujeito, o investigador, o cientista social, ele deve, ao máximo, se livrar das suas paixões, das suas opiniões políticas, das suas opiniões religiosas, dos seus julgamentos do que é certo e do que é errado, e ele deve ser o sujeito neutro diante do que ele investiga, diante da realidade, diante dos fenômenos sociais. Então, cópia dos métodos das ciências da natureza, neutralidade diante dos fenômenos sociais. E outra coisa para o Comte, ele achava que essa nova ciência, a ciência dos fenômenos sociais, ela deveria servir para prever catástrofes e problemas sociais. Prever uma guerra, prever uma onda migratória, prever um conflito social. Essa era a ideia do Comte. Veja, as ciências da natureza, elas já faziam previsões. Por exemplo, a astronomia era capaz de prever, no século XIX, um eclipse. Ela era capaz de prever a passagem de um cometa. Como o Comte queria uma cópia
queria que a sociologia copiasse os métodos das ciências da natureza, ele achava também que então a sociologia ela poderia prever uma guerra, poderia prever uma migração. Então Comte cria uma frase que é interessante. Ele dizia que a sociologia deveria servir para prever, para prover. A sociologia serviria para fazer uma previsão dos problemas sociais para que se pudesse resolvê-los antes que acontecessem. Essa era a proposta do Comte. Resumindo, neutralidade do cientista social, cópia dos métodos das ciências da natureza e a ideia de que a sociologia poderia prever os problemas sociais. Bem, essa ideia do Comte, ela recebeu inúmeras críticas. Ele não conseguiu desenvolver a sociologia. A sociologia com Auguste Comte, ela ficou nada mais do que uma ideia que não foi para frente, não se desenvolveu. Mas depois dele, sim, a sua proposta foi desenvolvida, mas ele próprio não. Eu vou colocar aqui agora algumas das críticas que essa proposta do Auguste Comte, chamada de proposta positivista, porque era para colocar as ciências sociais no patamar de um estágio positivo do conhecimento, eu vou então colocar algumas das críticas que foram feitas a ele. Primeira, as ciências sociais não conseguem prever os seus fenômenos, ao contrário das ciências da natureza. Por exemplo, se nós pegamos a medicina, que é uma ciência que estuda fenômenos do corpo humano, que estuda fenômenos que são naturais. Bom, a medicina ela é capaz de prever um câncer. Ela é capaz de saber se o indivíduo ele tem um estilo de vida que leve ele a ter mais chances ou menos chances de ter um câncer. Ela é capaz de saber se na família do indivíduo houve casos hereditários de câncer. Os seus pais, os seus tios, os seus parentes próximos tiveram a doença. Então ela é capaz de prever se o sujeito tem uma tendência ou não a desenvolver aquilo. Veja, estou falando da ciência da natureza. Mas as ciências sociais elas são incapazes de prever, por exemplo, fenômenos sociais como, por exemplo, uma guerra, como, por exemplo, um conflito, como, por exemplo, uma onda migratória. E o que o Comte queria era que elas prevessem. Isso seria impossível. Isso foi uma das primeiras críticas que foram feitas a Auguste Comte e a sua proposta de sociologia. A segunda coisa, segunda crítica, no caso da sociologia e no caso das ciências humanas em geral, o sujeito, ou seja, o investigador, ele está muito próximo do objeto, ou seja, do que ele estuda, dos fenômenos sociais. É como se ele fosse, ao mesmo tempo, no teatro, o espectador e também fizesse parte da peça. Então ele não tem como, sendo tão próximo do objeto de estudo, ser neutro diante do objeto. Aquela ideia que o Comte tinha de que o cientista social, o sociólogo, o investigador dos fenômenos sociais, ele deve ser neutro, ela foi muito criticada, porque é impossível o cientista social jogar fora o que ele acredita sobre a sociedade, o que ele acredita que é certo, o que é errado, as suas opiniões políticas, as suas convicções religiosas e se tornar um elemento neutro. Essa é uma segunda crítica feita a Auguste Comte e a sua proposta de sociologia. A terceira crítica é que é impossível reproduzir os métodos das ciências da natureza. Por quê? Porque boa parte das ciências da natureza conseguem reproduzir os seus fenômenos em laboratório. Por exemplo, a física é capaz de ter laboratórios, a química é capaz de ter laboratórios. Nenhuma ciência humana, seja a sociologia, a antropologia, a ciência política, a história, a economia, a geografia, nenhuma dessas é capaz de reproduzir em laboratório os seus fenômenos. Não existe um laboratório de sociologia
Então, não tem como copiar os métodos das ciências da natureza. Era preciso, então, criar os próprios métodos. É outra crítica a Auguste Comte. Mais uma. A natureza ela funciona por ciclos. As atitudes humanas não. Ora, as ciências da natureza elas estudam os fenômenos naturais como sendo ciclos. Um eclipse é um ciclo. A passagem de um cometa é um ciclo. As fases da lua, a chuva, tem o ciclo da água, a vida é um ciclo, mas as guerras não são um ciclo. Então veja, eu estou falando aqui várias críticas que são feitas à proposta do Auguste Comte. Aquela proposta de criar uma ciência dos fenômenos sociais, baseado na neutralidade do investigador, baseado na cópia dos métodos da ciência da natureza e baseado na terceira coisa, na capacidade de prever os fenômenos. Métodos da ciência da natureza, neutralidade do investigador e capacidade de prever os fenômenos. Isso não vai conseguir ser desenvolvido. Essas ideias do Comte não vão para frente. Mas a proposta de construir uma ciência dos fenômenos sociais, no século XIX, ela vai ser desenvolvida. E vai ser, sim, a sociologia. O Comte é quem batiza essa ciência como sociologia e afirma que era possível construir um conhecimento sobre os fenômenos sociais do ponto de vista científico, um conhecimento positivo. Tá bem? Eu espero ter ajudado e não fiquem somente no vídeo. Releiam os materiais que foram colocados a vocês. Tá bom? Um abraço.